É nosso convidado em estúdio, José Manuel Silva, da Caregivers Portugal, a Associação Portuguesa de Cuidadores. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Está de acordo com estas alterações que foram feitas à proposta inicial por parte do Governo? Como compreende, eu não conheço em pormenor o texto que foi aprovado. Mas aquilo que tem Mas penso que é positivo. Público. Nesta matéria, tudo o que se faz é positivo. De qualquer maneira, penso que estes números são divulgados, 800 mil cuidadores, ninguém sabe exatamente se são 800 mil, se não são. E o problema não se reduz aos cuidadores informais. Acho que este processo dos cuidadores informais tem sido empolado relativamente ao problema dos cuidadores em geral. Também não têm carreira. Nós não temos uma carreira de cuidadores em Portugal. E, por outro lado, há problemas com cuidadores que estão neste momento a ser formados no ensino superior e que também não são reconhecidos como tal no mercado. Portanto, há aqui um problema que tem que ver com os cuidadores em geral, vai muito para além do estatuto dos cuidadores informais. Portanto, há vários tipos de cuidadores e gostaria que esta medida fosse alargada a todos. Há vários tipos de cuidadores. Basicamente, há cuidadores familiares, que são a esmagadora maioria dos informais são familiares, e depois há cuidadores profissionais. E tem-se dado um enfoque aos cuidadores informais, que eu acho bem, é preciso haver um estatuto, mas não se pode esquecer a questão dos cuidadores formais, que são muitíssimos, mais por esse país todo, e que não têm sequer uma carreira. Não há uma carreira de cuidadores em Portugal. Há uma série de atividades que são designadas como assistentes de lares, auxiliares de lares, assistentes operacionais, mas de facto não há uma carreira de cuidadores. Se for aos dados da Pordata, por exemplo, não aparece cuidador. Não há em termos oficiais, não há uma carreira de cuidadores. E, portanto, nós pensamos que é muito importante que, para além do estatuto dos cuidadores informais, se pense nos cuidadores em geral, nomeadamente nos profissionais, são importantíssimos. Por outro lado, esta questão que lhe disse, eu também sou presidente da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, aqui no Porto. Temos um curso que forma basicamente cuidadores, que é um curso técnico superprofissional. Eles vão sair este ano para o mercado e vão ser equiparados a pessoas com muito menos habilitações do que eles, quando eles têm uma habilitação, não só de nível superior, como qualificações muito acima da esmagadora maioria dos cuidadores. E, portanto, mais uma razão para esta questão ser discutida. Nós, aliás, já fizemos sentir ao Sr. Ministro do Ensino Superior e Ciência e ao Sr. Ministro do Trabalho que esta questão é uma questão importante, e por isso eu congratulo muito como Presidente da Caregivers Portugal por esta medida, mas alerto que isto é apenas uma pequena parte do problema. O problema é muitíssimo mais grave. E, portanto, que medidas em concreto gostaria de ver aprovadas para todos os cuidadores? Eu acho que o que é óbvio é que se olhe para os cuidadores como uma carreira profissional, como há os enfermeiros, existem os professores, os psicólogos. Tem que haver uma carreira de cuidadores em Portugal e, portanto, as pessoas não podem, ainda por cima, estar em certas instituições em que uns são tratados de uma maneira e outros de outra. Eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho-me dedicado a esta matéria ultimamente, e andei a fazer um estudo sobre quantos cuidadores havia realmente, porque não há dados sobre isso em parte nenhuma. Mesmo este dado dos 800 mil é um dado quase cabalístico, quer dizer, toda a gente usa este dado, sim, mas ninguém sabe se isto corresponde à realidade ou não. E, portanto, ao andar à procura dos dados, constatei uma coisa interessantíssima. Mesmo quando se pede às instituições para comparar cuidadores de umas com cuidadores das outras, há instituições onde têm auxiliares, por exemplo, de ação médica, ou auxiliares de lares ou coisa que o valha, que só tratam das pessoas. Mas noutra instituição, à segunda, terça e quarta, ou à segunda, terça e quinta lavam o chão, e à terça, quinta e sexta tratam das pessoas. Portanto, isto não pode ser, quer dizer, não pode haver esta duplicidade. Portanto, há regras diferentes nas diversas instituições. E, portanto, há regras diferentes e não há dignidade nas carreiras. Por outro lado, 90% dos cuidadores profissionais são pagos pelo salário mínimo nacional, o que é realmente Mas não inadmissível. Há, portanto, uma lei que defina regras iguais para todos? Não há, porque há múltiplas carreiras. De acordo com o setor onde as pessoas trabalham, aplica-se-lhes uma situação contratual diversificada. E repare, este setor é um setor importantíssimo. Nós estamos todos um bocadinho distraídos em Portugal relativamente a isto, mas nós estamos a envelhecer a uma velocidade rapidíssima. E, portanto, o cuidador, a senhora e os colegas que estão aqui à volta no estúdio, daqui a uns anos vão precisar de alguém que cuide de vós e, portanto, devem-se preocupar com a qualidade das pessoas que vão tratar de vós. José Manuel Silva, agradeço a sua presença neste jornal. Tenham um bom dia.